No livro Alice no País das Maravilhas, a Alice estava certa vez ao lado da irmã e estava aborrecida porque a irmã estava a ler um livro, mas o livro não tinha figuras. E numa certa idade, se o livro não tem figuras, não tem interesse. E então a Alice resolveu pensar em margaridas. Não foi pensar na margarida, foi pensar em margaridas. E enquanto ela estava a pensar em margaridas, ela viu passar um coelho branco. Quantos aqui é que já viram coelhos brancos? Vários, ótimo. E com olhos cor-de-rosa. Ela viu passar um coelho branco com olhos cor-de-rosa. E isso despertou-lhe a atenção. Além do coelho ser branco e ter olhos cor-de-rosa, tinha um colete vestido. Quem é que aqui já notou? Coelhos brancos com olhos cor-de-rosa e com um colete vestido. Aí a coisa que torna-se mais difícil. Além dele ter um colete vestido, estava estressado e sabia ver as horas. Ele tirou um relógio do bolso e ele disse: ai, estou atrasado. E vá decorrer por aí fora. E aquilo despertou a atenção da Alice. E a Alice foi atrás do coelho branco, de olhos cor-de-rosa, com um colete vestido e com um relógio de bolso no bolso. Foi atrás dele e foi até à toca. Viu entrar na toca e ela entrou em seguida. E é assim que começa este livro, Alice no País das Maravilhas, escrito pelo Sr. Charles Lutwidge Dodgson, a 26 de novembro de 1864. E este livro foi baseado numa história improvisada que ele tinha contado a 3 meninas, filhas do vice-chanceler de Oxford. A nossa relação com o tempo é uma das constantes da nossa existência. Nós vivemos conectados com o tempo. É do tempo que nós sabemos qual é a nossa idade. É através do tempo que nós marcamos e que nós pautamos o nosso ritmo diário. Às vezes esse ritmo diário é mais acelerado, outras vezes é um ritmo mais lento, mas para alguns ele nunca está no tempo certo. Eu vou pedir que coloquem um poema que eu encontrei. Encontrei este poema. É do Sr. Frei António das Chagas. Não sei se já ouviram falar dele. Conhecê-lo duvido que vocês o conheçam, porque o Frei António das Chagas viveu entre 1631 e 1682. E ele escreveu este poema acerca de conta e tempo. Eu não sei declamar poemas. Vou tentar fazer o meu melhor, tendo em conta o que o Frei António das Chagas pensava e o dilema que ele vivia. Deus pede estrita conta do meu tempo. E eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita há tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta. E não há tempo. E ele continua. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Acho que é um poema interessante para quem vive no século XVII e já na altura tinha problemas em lidar com o tempo. Hoje eu não vos vou falar sobre o tempo que corre, mas vou-vos falar sobre uma noção do tempo que é fundamental para os seres humanos e é fundamental para os cristãos. Convido-vos, por isso, a abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de João. No capítulo 7 do Evangelho de João, e neste Evangelho vamos ler a partir do versículo 2 e até ao versículo 8. Evangelho segundo São João, capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 8. Ao aproximar-se, porém, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, os irmãos de Jesus disseram-lhe:
sai daqui e vai para a Judeia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazes. Ninguém que procure ser conhecido em público faz coisa alguma em oculto. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois até os seus irmãos não criam nele. E disse-lhe Jesus, o meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer tempo é tempo. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa. Por enquanto, não subirei a esta festa, porque o meu tempo ainda não chegou. A nossa consciência coletiva e individual está desperta para uma coisa que é fazer a coisa certa no tempo certo. Nós gostamos de fazer a coisa certa no tempo certo. E falhar esse tempo certo pode ser embaraçoso. Às vezes pode ser trágico. Outras vezes até pode ser cómico. Mas no texto que nós acabámos de ler, é a noção de um determinado conceito de tempo. Notaram que várias vezes se fala de tempo. Há uma pressão dos irmãos de Jesus para que Jesus vá a Jerusalém na festa da Páscoa. E Jesus recusa-se a ir porque, diz ele, ainda não é tempo. Nós poderíamos dar várias desculpas, tendo em consideração que no tempo de Jesus os galileus eram tidos como pessoas pouco inteligentes, pouco cultas, campónios. Jesus poderia dizer, não vou aparecer em Jerusalém, rodeado de pessoas que não se sabem comportar em sociedade. Vou educá-los para não me sentir depois embaraçado. Jesus poderia ter dado esta desculpa. Sabemos também que a popularidade de Jesus neste momento em Jerusalém estava nos níveis mais baixos. E, portanto, Jesus poderia ter recusado ir a Jerusalém, uma vez que a sua popularidade não era tão grande. Poderia ter esperado até que a coisa estivesse melhor. No entanto, as palavras que Jesus dá, as razões que Jesus dá para não ir à festa naquele momento, vão muito para além das relações convencionais e das relações sociais. O que Jesus está aqui a dizer tem a ver com a essência do ser. Tem a ver com a forma como o homem se predispõe diante de Deus. Com o perceber exatamente o que é que Deus quer de si no momento que corre, no tempo que corre, no dia que é hoje. E essa é, se nós pensarmos bem, o sentido de vida de cada um de nós. Perceber exatamente o que é que Jesus quer de mim hoje, neste momento, neste dia. Mas o que a mim me interpela é que o mesmo Jesus que recusa a ir com os irmãos à festa, neste momento, vai acabar por aparecer. E vai acabar por aparecer quando a sua popularidade ainda era mais baixa e, portanto, sujeito a limitações e a contingências ainda maiores. E isto tem a ver com a palavra tempo, que é usada 3 vezes nesta passagem. Sabem que os gregos tinham 3 palavras para tempo: Cronos, Haionos e Kairos. Cronos é simples. É o tempo cronométrico. O tempo de hoje, 27 de outubro de 2018. Haionos é o movimento do tempo. Aquilo que os gregos diziam, os gregos e os egípcios diziam, o tempo vem em eons, em ciclos. Desenrola-se em ciclos. Não era a mentalidade bíblica. A mentalidade bíblica acreditava que o tempo é linear, mas os gregos acreditavam que o tempo era cíclico. E finalmente temos a tal palavrinha que vem no nosso texto de hoje, Kairos. Kairos é uma palavra estranha, porque Kairos tem 2 sentidos no grego clássico. Tem um sentido material e tem um sentido temporal. Kairos significa simultaneamente a oportunidade, o sucesso
ou objetivo. No sentido temporal, nós poderíamos dizer que os gregos eram um bocadinho como os portugueses. Os portugueses têm o fado. Os gregos tinham a moira. O destino. E até os deuses eram submetidos, em certa medida, ao destino. E, portanto, no sentido material, havia esta moira. Era a deusa grega do destino. E o objetivo da moira era conduzir os seres humanos para uma decisão irreversível. Eles tinham que tomar uma decisão fatídica ou não. A moira fazia isto, conduzia todas as coisas para que os seres humanos estivessem na iminência de uma decisão. Essa decisão, se eles percebessem qual era ela, seria para eles um sucesso. Se eles falhassem, essa decisão seria para eles um fracasso. E, portanto, os gregos acreditavam neste sentido material do destino. O Kairos era a capacidade que o ser humano tem de perceber isso. Era a capacidade do ser humano tem que perceber que, em certa altura ou em certo momento da sua vida, tem que tomar ou a decisão certa ou a decisão fatídica. Este era o sentido material. Mas depois havia também o sentido temporal da própria palavra. E no sentido temporal já é um bocadinho diferente. Continua a haver o destino, mas agora são os deuses que intervêm. E os deuses intervêm fazendo com que a vida dos homens seja orientada segundo o que os deuses querem e não segundo o que os homens querem. E, portanto, os seres humanos só têm uma possibilidade. É sofrer o destino. Se o destino de Aquiles é de morrer naquela batalha de Troia, ele vai cumprir o seu destino. Não há nada a fazer aí. Mas há um outro Deus. Vamos vê-lo. É um Deus engraçado. Vou-vos apresentar... Este não funciona, Zé Carlos. Tens que me introduzir o dito cujo. Vou-vos apresentar Kairos. Kairos é este jovem que vocês estão a ver aqui. É um Deus que era considerado o Deus mais jovem, era o filho mais novo de Zeus. E vocês reparem como ele é. Tem uma mecha de cabelo na pontinha. Aqui atrás, não se nota, mas ele é careca. Ele é careca aqui atrás. E já vos vamos explicar porquê. Depois tem asas nos pés e asas nos ombros. E segura uma balança numa espécie de lâmina. Tudo isto tinha um significado. Este Kairos tinha uma mensagem para cumprir aos gregos. Ele estava, por exemplo, colocado à entrada da cidade de Olimpo, quando os atletas iam competir. E à entrada da cidade de Olimpo, ao lado desta estátua do Kairos, estava uma inscrição. E a inscrição dizia: aproveita bem a tua oportunidade. Aproveita bem a tua oportunidade. E este Deus traduzia uma mensagem. A mensagem era muito simples. As oportunidades de vida para os seres humanos são rápidas. Daí as asas nos pés dele. São rápidas. Devemos agarrá-las no momento em que elas passam. Daí o cabelo. O cabelo na ponta era para ser agarrado. Daí vem uma expressão e um provérbio que se encontra em muitas línguas. Agarrar a oportunidade pelos cabelos. Os portugueses, devido à sua experiência tauromáquica, têm isto numa outra versão que eu me vou abster de mencionar aqui. E, sobretudo, o Kairos tem uma balança numa lâmina. E o que ele quer dizer é isto: a oportunidade é rápida. Se tu a agarrares, encontrarás o equilíbrio. Se tu a perderes, viverás desequilibrado. Esta era a mensagem deste Kairos. Ora, vocês estão a ver que os gregos tinham, portanto, esta ideia.
no Cronos, que é hoje, há uma oportunidade para cada um de nós. Isto pensando fora do período bíblico. Saber reconhecer essa oportunidade e agarrá-la pode fazer de nós pessoas bem-sucedidas, pode fazer de nós pessoas equilibradas, ou pode nos conduzir a uma tragédia, a algo fatídico ou até cómico. E todos nós também, muitas vezes, já verificamos, ou já tivemos que consolar, pessoas que perderam oportunidades na vida. Um estudante que não se preparou bem para um exame. O exame é no dia tantos, é na data cronológica. Mas se ele não aproveitou a oportunidade para se preparar, será uma catástrofe. Lembro-me de um colega meu, estávamos no final de um exame de latim, 4 horas de latim, Cícero, na ementa. E Cícero é catastrófico para quem percebe de latim. E ele vem ter comigo, tu tens uma gramática de latim? Tenho. Era para eu dar uma vista de olhos. 10 minutos para o exame. E eu pensei com os meus botões, vai-te sair um Cícero armadilhado. E bem dito, bem feito. E, portanto, nós encontramos pessoas que falharam as suas oportunidades. Na Bíblia, nós vamos encontrar esta mesma noção de oportunidades que são precisas agarrar, de oportunidades em que nós precisamos de ver qual é o método de agir de Deus e de oportunidades falhadas. Vamos a uma delas. Vamos ao livro dos Atos, no capítulo 24 e no versículo 25. Livro de Atos, capítulo 24, versículo 25. E diz-nos assim, Atos 24, 25, e discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix, apavorado, disse, por enquanto basta, sai. Quando eu achar conveniente, de novo te chamarei. Esta palavra conveniente diz-se em grego, chairos. Quando eu achar oportuno, vou-te chamar. Félix teve diante de si a grande oportunidade da sua vida, mas não a reconheceu como tal. Ela passou rápida e Félix não a reconheceu. A intenção de Félix estava noutra onda, como nós costumamos dizer. E essa oportunidade passou para ele nunca mais a agarrar. E é isto que nos traz de volta ao uso que os escritores bíblicos fizeram desta noção de tempo e desta palavra. Nós não a encontramos apenas no Novo Testamento. Nós encontramos-la no Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Daniel. Se nós formos ao livro de Daniel, ao capítulo 2 e ao versículo 21, Daniel 2, 21, nós vamos encontrar quando Daniel vai revelar a visão a Nabucodonosor e Daniel recebe de Deus o significado dessa visão, ele tem uma oração de louvor, e nessa oração de louvor, no capítulo 2 de Daniel e no versículo 21, Daniel diz, é ele quem muda os tempos e as estações. Há outras traduções que têm as horas. Remove reis e restabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Temos aqui, quando nós vemos a tradução dos 70, temos aqui nesta passagem duas noções de tempo. É ele quem remove os tempos, o Cronos, e as estações, ou seja, o Kairos. É Deus quem na linha cronológica do tempo. É por isso que nós, quando olhamos a Bíblia, quando olhamos os profetas, quando olhamos para Daniel e para o Apocalipse, percebemos imediatamente que há uma linha cronológica à qual nós chamamos a história da salvação. A linha cronológica começa na criação e terminará na segunda vinda de Cristo, no momento em que Deus restaurar todas as coisas. Ao longo dessa linha cronológica, Deus vai intervindo pontualmente. E o povo de Deus, o que lhes é pedido é que percebam as intervenções de Deus para conhecerem como é que Deus opera e para saberem
qual a resposta que Deus espera do seu povo. Ora, Daniel tinha esta consciência. O sábio Salomão também tinha. Quando nós estamos no livro de Eclesiastes, conhecemos uma passagem muito interessante em Eclesiastes 3, nos versículos 1 a 3, e depois vou-vos levar só apenas a uma passagenzinha aqui neste mesmo capítulo 3, no versículo 11. Vamos ao capítulo 3, versículos 1 a 3. Conhecemos esta passagem. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. E Salomão continua por aí abaixo. E ele vai chegar ao versículo 11. E logo no início do versículo 11, ele diz assim: tudo fez formoso no seu tempo. Reconhecer que além da linha cronológica há ações pontuais de Deus que são importantes, não apenas para a igreja. É engraçado que o livro de Eclesiastes não tem o nome hebraico do livro, tem o nome grego. Está relacionado com a palavra eclésia. É um livro para a igreja. Conhecer as ações de Deus no seu tempo é de vital importância, porque as ações de Deus no tempo, o grego chama chairoi, é o plural de chairos, as oportunidades de Deus. E, portanto, os cristãos devem estar aptos a reconhecer estas ações de Deus. A maior delas, foi a vinda de Jesus Cristo à Terra. A partir dessa vinda, os cristãos dividem a história em duas alturas. Antes de Jesus e depois de Jesus. E não apenas dividem a história em duas alturas, dividem a sua própria existência em duas alturas. O que eu era antes de Jesus, o que eu sou depois de Jesus. Na segunda Epístola aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 2, o apóstolo Paulo chama-nos a atenção que nós devemos ter e que os irmãos reconhecem. Para hoje. E ele diz assim: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Digo-te, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Voltemos a Jesus. Voltemos a Jesus. Na opinião de Jesus, quando os irmãos o pressionaram para ir à festa, eles achavam que esse era o momento oportuno. É possível nós, como seres humanos, termos uma definição de kairos que não coincide com a Bíblia e pensarmos que há um momento oportuno que, na verdade, não é. Era essa a opinião dos irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus viam-no fazer os milagres, viam-no pregar na Galileia e em outros lugares e disseram: mas o que é que se passa com ele? Onde ele tem que estar é em Jerusalém. É ali, é na festa da Páscoa, é dar-se a conhecer, é mostrar quem ele é. Vai-me falhar um momento destes, falhou tudo. Na opinião dos irmãos. Na opinião de Jesus, ele dizia: não é o meu tempo. Ainda não é o meu tempo. E isto mostra-nos uma coisa engraçada. Jesus não sabia de avanço o seu dia-a-dia. Jesus procurava descobrir, perceber, nesse dia-a-dia, o que é que Deus queria que ele fizesse. Como é que ele queria que ele o fizesse. E porquê é que ele queria que ele o fizesse. Daí que Jesus diz: não. O vosso kairos não é o meu. Estamos com kairos desfasados. E às vezes na igreja, irmãos, o mesmo pode acontecer. Jesus não determinava o curso da sua existência.
Jesus deixava que Deus determinasse o curso da sua existência. Às vezes, na igreja, nós vemos determinados sinais, tal como Jesus percebia. Jesus percebia que as pessoas andavam atrás dele pelos sinais. Andar atrás dele pelos sinais é andar pelos motivos errados. Jesus queria que as pessoas o vissem por aquilo que ele representava para elas, para a vida delas, para o sentido da sua existência. Porque na nossa noção de tempo existe o tempo cronológico que nós não controlamos. Não controlamos o tempo cronológico. Mas podemos controlar o Kairos. Podemos perceber o que é que Deus quer de mim hoje. E podemos decidir em consequência. E é nessa decisão em consequência que nós fazemos, de acordo com aquilo que nós lemos, de acordo com o que a palavra de Deus nos inspira, que a nossa vida no Cronos pode ter sentido, ou pode justamente falhar o objetivo completo. Era isso que Jesus estava a dizer em João 7. Eu não faço nada independentemente de. Se eu perceber que Deus quer que eu vá, eu vou. Mas vocês vão indo. Talvez eu vá. Talvez eu não vá. Hoje em dia, na igreja, surgem diferentes grupos de pressão. Há pessoas que têm a ideia que a igreja deve fazer de determinada maneira. Há outras pessoas e outros grupos que têm outra ideia e pressionam os líderes para que a igreja haja de outra maneira. E essas pressões existem na Conferência Geral, existem nas uniões, existem nas divisões, existem nas igrejas locais. Todos nós temos a nossa opinião sobre as oportunidades que a igreja tem e que a igreja não tem. Mas o importante é perceber se essas oportunidades, se esses kairos, são os nossos humanos ou são os de Deus. Isso é que nós temos que determinar. Porque se esses kairos são os humanos, falhamos o objetivo de Deus. E falhar o objetivo de Deus é deixar de ser igreja. Conta-se uma história de um jovem e do seu pai que eram camponeses, humildes camponeses, no período da Segunda Guerra Mundial. E eles viviam no Japão e tinham os pequenos recursos. E de acordo com o que a terra dava, eles iam vender os produtos da sua terra à cidade para sobreviver. O filho, claro, era todo enérgico. O pai já tinha alguns anos, era um bocadinho mais lento. Tinha outro ritmo. E então, no dia anterior a eles irem à cidade, o filho disse: pai, amanhã às 5 da manhã, carregamos a carroça, vamos à cidade, porque temos que escolher os melhores lugares no mercado para vender os nossos produtos. Sim, filho, vamos fazer isso. Vou aparelhar o boi. Tinham o boi, tinham a carroça, e lá foram. Às 5 da manhã, o filho pega nas rédeas, chicote na mão, para o boi ir mais depressa. E o pai: oh filho, calma. Calma, filho. Mas pai, nós temos que chegar à cidade para vendermos os nossos produtos no mercado. Temos que agarrar os melhores lugares. Sim, filho. Mas se o boi começar a andar já depressa, não chega à cidade e nós precisamos do boi. Vamos devagar, filho. O filho, contrariado, lá deixou o pai ir. Chegaram 4 horas depois de terem andado, passaram perto da cabana de onde vivia o tio do rapaz e, portanto, o irmão daquele pai. Ele disse: olha, há um tempo que eu não vou visitar o meu irmão. Vou aproveitar. Oh, pai, mas olha as horas, pai, nós não vamos chegar à cidade. Vamos, filho. Nem sempre temos a oportunidade de visitar o tio. Vamos fazer-lhe uma curta visita e prosseguimos caminho. E enquanto estiveram na visita, o filho estava sempre a olhar para as horas. Quando é que o meu pai sai daqui? E o pai lá se pôs a caminho. O filho, entretanto, com o andar da carruagem, foi adormecendo. Chegaram a uma bifurcação. Pela direita era o caminho mais rápido. Pela esquerda era o caminho mais longo. Imaginem qual foi o caminho que o pai tomou. A esquerda.
Quando o filho acordou, pai, então, mas tu viestes por aqui? É o caminho mais longo, pai. E o pai, pois é, filho. Mas olha, é também o mais belo. Temos as florestas, e eu gosto de ver as florestas. Gosto de ver as paisagens. É agradável. E o filho, coitado, passaram a noite na floresta. No dia seguinte, eles levantaram-se e lá foram outra vez, de caminho. E quando iam de caminho, de repente viram um camponês cuja carroça tinha resvalado e a roda estava ali entalada e o homem não conseguia sozinho pôr a carroça no lugar. E o pai disse, espera aí, vamos ajudar o homem. Oh, pai, mas tu não tens respeito nenhum pelo tempo, pai. Assim não dá. Assim não vamos conseguir vender os nossos produtos no mercado. Eu disse, pois, tu achas que eu não tenho respeito pelo tempo? Mas olha, eu gosto de ver paisagens, gosto de andar a um determinado ritmo e também gosto de ajudar as pessoas. Gosto, porque seria aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Lá ajudaram o homem a pôr a carroça dele no sítio e partiram. Continuaram o caminho e agora já só faltava uma grande colina, quando de repente ouviram um enorme estrondo de trovão, o céu ficou negro e o filho disse, bom pai, agora vem aí uma tempestade. E o pai, pronto, encolheu os ombros, realmente aquilo parecia. Continuaram a caminhar, subiram a colina e quando subiram a colina, quando depois chegaram ao topo da colina, iam descê-la para se aproximar da cidade. Ao chegarem lá, ficaram silenciosos. Permaneceram silenciosos durante um bom bocado de tempo. O filho, pela primeira vez na viagem, completamente silencioso. O pai, já era mais normal vê-lo silencioso. Era o dia 6 de agosto de 1945. E nesse dia, eles não iam vender os seus legumes no mercado de Hiroshima. A Bíblia diz-nos uma coisa interessante. Diante do dia de 24 horas que nós temos, Deus aparece-nos sob várias formas. Aparece-nos sobre a sua palavra. Aparece-nos nos pensamentos que nos traz. Aparece-nos através dos outros. Aparece-nos através de circunstâncias. Mas muitas vezes essas oportunidades são fugazes, rápidas. Se desenvolvermos uma boa relação com Deus, nós conseguimos agarrar essas oportunidades. Nós conseguimos perceber o que é que elas representam. Nós conseguimos perceber qual é a intenção delas. E se nós respondermos a essas oportunidades que Deus nos coloca neste dia de 24 horas, nós vamos no sentido certo da vida. Se nós as falharmos, nós perdemos a direção e o sentido da nossa existência. Não importa o tempo cronológico em que estejamos. O que importa é percebermos se dentro desse tempo cronológico nós agarramos o Kairos, em que Deus se revela e em que Deus pede a nossa decisão. Seja ele qual for. Uma coisa eu sei. Deus dá-nos a capacidade de reconhecer essa oportunidade. Peçamos-lhe a Ele que Ele nos dê a capacidade de decidir de acordo com o que Ele espera de nós, para que a nossa vida tenha verdadeiramente sentido e significado. Amém.